chances. Crying is expensive. I can take the weight for free. And it's killing me to fight it out. 'Cause baby, you're the only one I can feel this for. And it's misery, I'm wearing down. 'Cause baby, there ain't no way that I could love you. You've been empty again. Are you starving for something real? Come back again and again and again and again and again. Just get a taste of my love, taste of my love. Just get a taste of my love, taste of my love. You're always wasting my love, wasting my love. Just get a taste of my love, taste of my love. Loving should be easy, simple like we're breathing. I don't wanna give you up, baby, I surrender. Can you find your temper for us? Just get a taste of my Olá, estamos começando mais um vlog aqui do canal. E como eu já tinha comentado com vocês no vlog anterior, esse é um vlog que eu estava muito animada pra fazer. Bom, já não tem mais tanta surpresa, porque vocês já viram, né, várias coisas aí, vários takes, várias coisas que aconteceram. E assim, eu queria fazer um disclaimer, não é bem um disclaimer, mas eu queria falar de uma coisa que eu sinto muitas vezes, que é assim, gente, eu tenho um negócio, quando eu vou ter algum grande evento, alguma coisa assim, né, uma viagem, sei lá, alguma coisa, um evento que eu vou fazer, e eu quero vlogar, eu falo, nossa, eu vou fazer e acontecer, eu vou vlogar tudo, eu vou registrar, vou fazer takes belíssimos. Geralmente não dá certo, tá? Então assim, eu queria ter filmado muito mais do que eu filmei das coisas. Mas eu estava vivendo, essa que é a realidade. E eu acho que quando eu estou vivendo demais, eu acabo esquecendo de vlogar. Mesmo que essa seja a minha intenção. Mas, por exemplo, depois que passou todo esse turbilhão de coisa que aconteceu na semana passada, algumas das meninas, tem uma das meninas que estava com a gente, inclusive a Dan, maravilhosa, que eu conheci pessoalmente nesse show, nessa semana agora, ela fez um vlogzinho, assim, tipo, no Reel, sabe, em forma de Reel. E eu achei tão fofo, eu falei, gente, por que eu não consigo ter essa noção, sabe, de fazer essas coisas? Eu fico sempre muito arrependida, porque eu falo, eu devia ter feito isso, eu devia ter registrado esses momentos, tipo, por que eu sou tão burra? Por que eu esqueço de registrar pequenos takes de tudo que tá acontecendo? Muitas vezes eu lembro de tirar foto, mas eu não lembro de fazer videozinhos e fica muito mais legal com vídeos. Então, assim, eu só queria tirar isso do meu peito. E assim, pedir desculpa pra vocês, porque eu queria que tivesse ficado um conteúdo muito mais legal do que ficou. Eu lembrei de filmar, principalmente o evento que foi mais diferente, assim, né, que foi o Meet and Greet. E, enfim, eu já tô entrando aqui no assunto sem antes dar todo o contexto, mas enfim, eu filmei muito mais desse evento, porque o restante era um show, né? E show não é nada, assim, fora do comum, até porque é um show de uma banda que eu já fui, então eu acabei não fazendo, gente, sério, nenhum vídeo na horizontal, eu simplesmente esqueci de fazer vídeo na horizontal. Eu tava com câmera, com celular e eu esqueci de fazer vídeo na horizontal, então... Mas é isso, espero que tenha ficado bom aí, eu acho que eu devo ter feito alguma gambiarra, alguma coisa, né, pra poder inserir mais conteúdo sobre tudo isso que aconteceu aí nos últimos dias, mas é isso, eu fico frustrada, sabe, porque eu queria ter filmado muito mais, tipo, minha chegada em São Paulo, lá indo embora de São Paulo, lá indo pro rolê, indo pro show, indo pro meet and greet, eu esqueço. Então eu me sinto uma péssima produtora de conteúdo, ao mesmo tempo que eu também fico assim, não, mas eu estava vivendo o momento, ao invés de ficar filmando. Só que eu queria filmar. Ai, gente, sério, coisa de gente maluca, tá? Isso aqui é coisa de gente que tem a cabeça de maluco. Quem for maluco vai me entender. Mas eu espero que tenha ficado um conteúdo relativamente divertido, ainda que você não faça ideia de que banda é essa. Eu espero que vocês tenham curtido aí ver esses momentos que eu filmei. E eu desembestei a falar e não dei um contexto de tudo isso pra vocês. Então, agora a gente vai entrar nessa parte do contexto, mas eu precisava tirar essas coisas que estavam aqui me incomodando, eu precisava tirar isso do meu peito, entendeu? Porque infelizmente é uma coisa que sempre acontece. Já aconteceu em outros vlogs aqui também, de que eu fiz viagens, coisas assim, eu nunca consigo filmar, produzir o conteúdo que eu gostaria, sabe? Pra que fique um negócio mais... Eu só consigo fazer meia dúzia de vídeo e vocês têm que aceitar. Infelizmente eu acabo vivendo demais e filmando de menos. Queria conseguir viver bastante, mas filmar bastante também. Mas meu cérebro acho que não processa, é uma coisa ou outra. Mas enfim, gente, eu vou reposicionar aqui esse microfone, porque eu quero falar de umas coisas também. Eu vou primeiramente dar todo esse contexto do que aconteceu, né, durante essas minhas férias, essa minha última semana, e depois vou mostrar coisas também, tenho recebidos pra mostrar pra vocês que não tem a ver com o livro, tá? Então deixa eu começar do começo, né? Vocês que me acompanham há bastante tempo, vocês sabem que eu tenho duas bandas favoritas, né? Número 1, top 1 de todas, The 975, que no momento está em hiato, é uma banda que
enfim, tá sumida aí depois de mais de 2 anos, ou 2 anos que eles ficaram em turnê. Eles resolveram tirar um tempo aí pra dar uma esparecida, né, pra, enfim, descansar a imagem um pouquinho, porque certas pessoas estavam precisando, e quem é do fandom vai entender o que eu tô falando. Em segundo lugar vem Lainey, que é uma banda que eu sou muito fã. Bom, eu acho que eu já tinha comentado em algum outro vlog passado aqui, que eles anunciaram um show meio do nada, assim, né, eles tinham anunciado o Lollapalooza do Chile e da Argentina, inclusive isso aí foi um bafafá também que rolou, porque eles tinham anunciado esses festivais e a gente ficou assim, ué, mas vão vir nos 2 Lolas e não vão vir no Brasil? Isso nunca acontece, né, é muito difícil. Então a gente tinha ficado assim, a gente que eu falo, toda vez que eu falo a gente, eu tô falando do fandom, tá, porque eu tô em vários grupos, eu inclusive faço parte de um FC, né, de uma fanpage, e enfim, a gente, quando eu falo, é nós fãs. E a gente ficou com aquela coisa, gente, por que eles vão vir pro Brasil? O que aconteceu? Mas assim, quando saiu o anúncio, a primeira coisa que eu falei, não, certeza que eles vão fazer show solo aqui, provavelmente eles já planejaram de fazer um show solo aqui, porque é o Brasil, né, então deixaram, às vezes a produtora tem um contrato com eles exclusivo de show solo, e aí não pode fazer festival, enfim, várias coisas passaram pela nossa cabeça, mas, né, descansamos. E aí chegou em dezembro, eles anunciaram jogar a bomba em cima da gente do absoluto nada de que eles viriam em março. Uma semana antes do Lola, uma semana não, alguns dias antes dos Lolas que eles já, nessa altura, já fizeram lá no Chile e na Argentina. Aí, né, me planejei e tudo, falei assim, bom, como é uma banda que eu tenho muito essa coisa de ser muito fã e tal, e geralmente quando eu vou pra show grande eu vou de excursão, né, porque eu moro aqui no interior de São Paulo, e geralmente quando tem show grande eu vou de excursão porque é mais fácil, eu não preciso me preocupar, né, com nada, porque eu sou deixada na porta do lugar, me buscam na porta do lugar e me deixam aqui na minha cidade, então pra mim é muito mais fácil. Só que shows pequenos não tem excursão, né, até porque, enfim, Lainey ninguém conhece, acho que aqui de São José deve ser eu, mais uma pessoa que conhece a banda. Não, eu já sabia que não tinha excursão, então eu falei, quer saber? Pra eu ir e voltar com tranquilidade, eu vou dormir lá em São Paulo, que já fiz isso em outras ocasiões, mas geralmente eu vou, durmo um dia e volto logo cedo no dia seguinte, mesmo trabalhando, às vezes eu faço isso. Mas eu falei, não, pra eu não ficar nessa correria, nesse desespero, até porque a gente tava planejando de ir no aeroporto, ver se a gente conseguia fazer alguma coisa desse tipo, vou então pegar 5 dias de férias só na semana do show, pra eu ficar mais tranquila. E olha, que bom que eu fiz isso. Porque alguns dias antes do show, né, quando eu já tinha reservado tudo, Airbnb, uma amiga minha, tudo, alguns dias antes, eles anunciaram que eles iriam fazer um meet and greet e sessão de autógrafos lá em São Paulo, numa loja de vinis, uma loja que vende, né, disco de vinil. E foi assim, do absoluto nada. Igual foi do absoluto nada o anúncio do show, foi do absoluto nada o anúncio desse meet and greet. E foi um negócio que a gente ficou assim, gente, o quê? Tipo, sabe aquele meme da Turma da Mônica, todo mundo correndo, o que tá acontecendo? Foi tipo isso, porque foi muito do nada. E assim, nenhuma informação a gente tinha, absolutamente nenhuma, só a loja e acabou. A gente não sabia nada do que ia acontecer. A gente tinha um horário que ia começar, mas a gente não sabia se tinha senha, se ia ser um número limitado de pessoas, a gente não sabia nada. E isso tudo ia acontecer um dia antes do show, né? O show era na quarta-feira e esse evento iria acontecer na terça-feira. Então eu falei, cara, que bom que eu já tenho meu Airbnb reservado bonitinho pra terça-feira, então terça-feira eu estarei lá já. Aí fui, né, pra São Paulo, então, na terça-feira. Só que aquela coisa, né, gente, Airbnb é um negócio, porque você precisa fazer o check-in muito tarde, né? Isso é uma revolta na minha vida, porque aquela lei lá de 24 horas, aquilo lá vale pra hotel, pra Airbnb não vale. Então, eles colocam o check-in na hora que eles querem e o check-out na hora que eles querem. E hoje o padrão você faz o check-in às 3 da tarde e sai 11 da manhã, eu acho um absurdo. E o rolê lá do meet and greet iria ser às 6 horas. Como eu falei, Lainey é uma banda muito pequena, então a gente não tinha tanto aquele desespero de, nossa, meu Deus, vai, né, encher, vai dobrar o quarteirão, a fila, tipo, a gente sabia que não ia estar tão cheio assim, então eu tentei ficar um pouco mais tranquila de falar assim, não, tudo bem, vai dar pra chegar, vai dar pra fazer meu check-in, depois eu vou pra loja. Então foi isso que a gente fez. Algumas coisas, né, alguns percalços ali no dia da terça-feira, enfim, cheguei um pouco mais cedo, fui almoçar, encontrei minha amiga, coitada quase que não chega também, que deu uns problemas lá com o ônibus dela, mas enfim, tudo deu certo. Eu cheguei na fila em torno de umas 4:30 da tarde, eu acho, e tinha mais ou menos umas 70 pessoas na fila. E eu fiquei naquela, meu Deus, será que eles vão tentar todo mundo e tal? Como eu falei, estava marcado para 6 horas. Os queridos chegaram às 6:30, e aí começou aquele alvoroço, aquela coisa, né, todo mundo lá na frente da loja, tudo, e foi, gente. Aí a gente ficou lá na fila, tudo, a gente tava meio na dúvida se eles iriam atender todo mundo ou não. A gente sabia que essa era a intenção da banda, porque a gente já tinha ouvido umas conversas, assim, de pessoas do meio, tal, dizendo que não, eles estão dispostos a atender todo mundo e tal, podem ficar tranquilos. A gente não sabia, o que eu falei, a gente não tinha informação nenhuma, tipo, ai, vai poder levar o quê pra autografar? Eu sou obrigada a comprar
comprar alguma coisa pra autografar? Como que vai ser? Porque às vezes até mesmo evento de livro, né, gente? Você é obrigado a comprar aquele livro que é lançamento. A gente falou, será que eles vão obrigar a gente a comprar o vinil? Eu tava na esperança de ter CD pra vender, não tinha, só tinha vinil. Porque eu não sou a pessoa do vinil, eu não tenho vitrola, e eu tenho como ouvir CD. Então eu falei, queria ter um CD, tá, mas não tinha. Só tinha vinil mesmo e um pôster lá que você podia comprar. Mas não era obrigatório, você podia chegar com sua mão, seu braço assim, autografa aqui. A única regra era que você tinha que levar apenas um item, então você não podia chegar lá com uma pilha de coisas pra eles autografarem, mas algumas pessoas conseguiram, né? Enfim, eu devia ter tentado também, porque eu levei um papel e uma caneta porque eu queria pedir pra um dos meninos, né, pro Paul, que é o vocalista, pra ele escrever um negócio pra mim, mas gente, arrependimentos a gente vai falar daqui a pouco, tá? Primeiro deixa eu contar toda a história aqui pra vocês. Então a gente foi lá, ficou na fila, tudo, foi aquela coisa, né, aquela emoção, eles não estavam acelerando muito, assim, o pessoal da loja, falar a realidade pra vocês, tava meio chatinho. Eles estavam querendo que acabasse logo, eles já tinham falado que não ia passar das 8 horas, porque o horário da loja é às 8 horas eles iam fechar e pronto, acabou. E tipo, foda-se, se alguém não fosse atendido. Só que no fim das contas deu tudo certo, eles atenderam absolutamente todo mundo, acabou por volta das 8h30 e tinha quase 200 pessoas, então eles atenderam quase 200 pessoas, eles autografaram tudo, eles tiraram foto com absolutamente todo mundo, inclusive com a minha pessoa, tiraram 2 fotos, porque em momentos diferentes, que além da foto individual que eu tirei com eles e tudo, a gente também teve um momento ali das meninas da fanpage, né, do UFC, a gente conseguiu, né, conversar ali com o pessoal pra gente tirar uma foto do nosso grupo com eles, então foi muito legal. Gente, assim, fiquei super emocionada, tal, não chorei nem nada na frente deles, mas eu fiquei muito emocionada, foi assim, sabe, aquela coisa surreal, eu não parava de repetir isso. Surreal. Foi uma experiência que eu nunca imaginava ter, e eu tive, e foi assim, uma coisa que foi meio que, pra mim foi uma experiência que ela foi, tipo, pra compensar a experiência de 2024, porque em 2024 eu tava aqui meio sumida do canal, mas eu fui num show deles, esse, pra vocês terem noção, é meu 5º show da banda, eu fui em absolutamente todos os shows que eles fizeram aqui. O único show que eu não fui foi um show que não aconteceu, que foi o do Lola de 2019, porque eles foi uma das bandas premiadas, né, com aquele negócio de raio, e eles tiveram que cancelar o show no meio, bem no começo, acho que eles tinham tocado, tipo, 2 músicas, e aí começou a dar raio, eles tiveram que cancelar o show ali no meio, e nunca mais eles voltaram. Mas, o que eu tava falando foi meio que assim, poder ter esse momento foi muito especial, porque em 2024, a gente tentou fazer várias coisas. A gente, novamente, eu e meu grupo, né, de pessoas, fãs, a gente chegou aí no hotel, algumas das meninas conseguiram tirar foto com um dos membros da banda, né, com o vocalista, com o Paul. Algumas pessoas conseguiram tirar, eu não consegui, e foi uma coisa que me frustrou muito, porque eu cheguei, assim, sei lá, 10 minutos, 5 minutos depois das meninas terem conseguido foto. Então, se eu tivesse chegado um pouquinho mais cedo, eu teria conseguido também. Foi super frustrante, a gente ficou lá muito tempo esperando eles saírem, ninguém apareceu. A gente foi, depois do show, a gente foi lá no hotel de novo. A gente chegou a recebê-los, assim, né? A gente pegou eles saindo da van, mas eles meio que não atenderam, assim, todo mundo. Eles deram um oi geral e abraçaram algumas pessoas. E eu fui uma das pessoas premiadas, tá? Vou até colocar o registro aqui que tá péssimo, mas enfim, teve um registro aí desse momento. Mas eu não consegui uma foto, eu não consegui nada, assim, né, muito especial, digamos. Então ficou faltando, sabe, essa coisa. E agora poder ter uma foto, sabe, um momento, um negócio, assim, realmente dessa proximidade, dessa coisa de tipo, cara, eu conheci, sabe, uma banda que eu sou muito fã. Então, assim, foi muito especial, de verdade. Foi muito, muito, muito legal. Agora vamos falar de arrependimentos. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô no meu modo meio terapia aqui, porque eu já desabafei no começo sobre não conseguir ser uma produtora de conteúdo decente, entregar um conteúdo legal. E agora eu vou falar de alguns arrependimentos meus também sobre essa situação. Porque, assim, gente, eu cheguei a falar isso, acho que nos meus stories lá nos Melhores Amigos. Eu não vou me aprofundar tanto nisso também, porque, enfim, não são coisas que eu me sinto tão confortável de falar. Mas, sabe, sempre fica aquela sensação de que você poderia ter feito mais, sabe? Tipo, eu fico assim, eu não falei quase nada. Eu não falei quase nada, gente, porque eu tava em choque. Eu estava em choque. 2, eu não queria demorar, porque eu fui a pessoa ali, número 70, mais ou menos, e tinha, tipo, mais 100 pessoas atrás de mim. Então, eu não queria ficar tomando todo o tempo, mas eu também queria ter o meu momento. E aí depois eu fiquei vendo as meninas lá que lembraram, por exemplo, de pedir selfie, de pedir foto com outro tipo de câmera. Enfim, coisas assim que eu não pensei na hora, sabe? Tipo, na hora eu só pensei assim, não, eu preciso entrar, pegar o autógrafo, tirar a foto ali com o manager deles que tava tirando a foto e sair. Eu não posso ficar demorando muito, eu não posso ficar enrolando, eu não posso ficar falando bobeira, eu tenho que fazer aqui rapidinho e sair. E no fim das contas, eu podia ter enrolado um pouquinho sim, lógico, não tô falando que eu ia ficar lá 10 minutos enrolando, mas toda a interação levou, sei lá, 1 minuto e eu poderia ter ficado 2, 3 minutos, sabe, ali, falando mais alguma coisa. Eu fiquei na fila pensando o que eu ia falar. Meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu vou falar isso, vou falar aquilo. Chegou na hora, eu não falei nada do que eu planejei. Eu só fiquei, tipo, em choque, assim, sabe? E meio encantada
espantada com tudo que tava acontecendo, então, aí eu fico, putz, devia ter falado tal coisa, devia ter feito tal coisa. Mas enfim, já foi, já passou, o que importa é que o momento aconteceu e foi muito especial de todo modo. E aí, na quarta-feira, então, teve o show, né, e aí foi toda aquela coisa mesmo de show, né, então eu tive aquele momento ali de entrada antecipada, a gente teve também um momento ali com eles e tal, não chega nem aos pés de ser o meet and greet, né, porque realmente, gente, o meet and greet, eles fazerem tudo isso e fazerem tudo de graça, sério, mais uma vez vou usar a palavra surreal, porque é a única maneira como eu consigo definir tudo isso que aconteceu, assim. Foi um dia muito especial de estar, e não só de estar ali, vivendo esse momento específico, mas também essa coisa de estar ali com as pessoas, sabe? Porque toda vez que tem show, a gente brinca que assim, o show acontece de 2 em 2 anos, né? Porque teve em 2019, foi de 2019 e depois eles voltaram em 2022. Então foram 3 anos. Mas também porque teve pandemia e tudo mais, né? A gente pode esquecer disso. Depois de 2022, teve 2024 e agora 2026. Então provavelmente o próximo show vai ser em 2028. Mas enfim, espero que não. Espero que ano que vem tenha. E aí é legal porque eu revejo sempre as mesmas pessoas, né? Como a gente tem um fandom pequeno, então eu já meio que conheço quase todo mundo. Eu revejo as pessoas, eu conheço as pessoas pelo nome, eu cumprimento. É muito legal ter essa sensação, sabe, de comunidade, de estar todo mundo ali pelo mesmo motivo, vivendo aquela mesma coisa. Foi muito legal também o fato de, assim, o Paul, não, enfim, quando eu falo Paul, porque o vocalista lembrou da gente, assim, sabe? Tipo, ele meio que lembrou das meninas, né? Porque a gente tava meio que separada na fila, assim, algumas das meninas da fanpage, eu tava com outras meninas também fazem parte da fanpage, e ele meio que lembrou, assim, da gente. Foi uma coisa muito eu fiquei muito em choque com o fato dele ter lembrado, assim, tipo, ele pode não saber, obviamente, ele não sabe nosso nome, nada disso, mas sabe aquela coisa dele olhar e falar assim, você não é estranha, eu sei que eu já vi você. E ele também comentou isso com uma outra menina também que estava no show de 2024, então, sabe, ter essa coisa de caramba, ele meio que sabe que a gente é, assim, sabe? Então você que tá aí e que fica falando que a gente é fã das pessoas e que ela nem sabe que você existe, pois é, galera, no meu caso, ele sabe que eu existo, tá? Teve essa sensação, assim, muito legal e aí teve essa coisa toda da tatuagem, que, enfim, isso repercutiu no dia seguinte, então vamos já falar do show, voltando aqui agora, né, falar dessa questão do show, porque realmente a experiência do meet and greet, ela foi muito especial, foi muito diferente. E aí no dia seguinte a gente teve o show, então eu tive essa entrada antecipada ali e tal, a gente teve um momento ali de conversar um pouquinho, a gente, né, faz umas perguntas, tem uma apresentação meio intimista, eles tocam 2 músicas e tal, é bem legal. Tem até um momento de trivia que a gente responde perguntas sobre a banda, é bem legal. O mais legal foi porque eles tocaram um novo álbum inteiro, então tocaram todas as músicas do novo álbum, isso foi bem bacana, né, a gente tinha certeza de que a gente ia ouvir aquele álbum, inclusive aqui, ó, soft. E durante o show, se tudo deu certo, eu consegui colocar o vídeo aqui pra vocês, né, vocês devem ter visto, mas durante o show teve um momento muito especial, porque teve todo esse negócio que eu falei que, assim, ele meio que lembrou da gente, assim, né, vagamente, assim, e eu, né, enfim, eu até perguntei isso pra ele, tipo, você lembra de mim? E assim, sim, claro. Então ele meio que lembrou da gente, assim, como um todo, e depois uma coisa que ficou marcada foi que nós temos uma tatuagem, todas nós, né, da fanpage, que é pra banda, e essa tatuagem, ela foi desenhada pelo próprio Paul. E é uma tatuagem que é muito parecida com uma que ele tem no braço, nesse braço. E aí, o que aconteceu? Durante o show, tem uma música em que um dos trechos da música fala assim, algo como, é meio como que se o cara falasse assim, cara, você que me deixou, né, mas se fosse por mim, a gente ainda estaria junto. E aí tem um trecho dessa música que ele fala assim, se for, tipo, meio que assim, se fosse por mim, eu tatuaria o seu nome no meu braço. É meio que isso a frase. E ele cantou essa música. E a gente tava tudo ali na grade, né, as meninas do fã-clube e tal. E a gente mostrou a tatuagem pra ele lá no meet and greet, a gente conversou, ele viu, a gente tirou foto do junto, falou assim, isso aqui é tatuagem, blá, blá, blá. Isso ficou na cabeça dele. E aí quando chegou o trecho da música em que ele falou sobre tatuar o nome da menina no braço dele, o que ele fez? Eu te pergunto, o que ele fez? Ele fez assim, apontou aqui, ó, tatuaria o seu nome no meu braço. Ainda fez assim, ó, apontou pra todo, não apontou tipo pra mim, ou pra mim, não, apontou para nós. Apontou aqui, tipo aqui é onde fica a tatuagem dele, e fez assim, ó, apontou para todas nós, que também temos a tatuagem parecida com a dele. Eu não tenho nem o que falar, entendeu? Então, tipo, eu tinha dúvida que ele sabia quem eu era, agora eu tenho certeza. Porque você imagina aí, você pode, gente, você nem fazer ideia de quem é Lene, o que eu tô falando aqui, quem é esse povo, quem é esses homens. Imagina isso acontecendo com o seu ídolo, com a banda que você gosta, com o artista que você gosta. Imagina aí. Tipo, gente, sei lá, imagina você que gosta de, sei lá, que banda que é famosa, de BTS, sei lá. Imagina o menino do BTS fazendo isso com vocês. Sabe? Imagina você, se coloque no meu lugar. Se coloque no meu lugar, imagina você enquanto fã, ter uma interação dessa com a banda que você gosta ou com o artista que você gosta. Então assim, fiquei em completo choque, tá? É isso, assim, acho que em resumo é isso. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre toda essa experiência, foi realmente muito especial. Poderia, assim, ter
falado um pouco mais, feito um pouco mais de gracinha quando eu conheci eles, pedido uma selfie, não sei o que. Poderia, mas vou aceitar o que o universo me deu. Foi muito especial do mesmo jeito. E eu estou, assim, me sentindo adorável com tudo que aconteceu, com tudo que eu vivi nesses dias. A depressão que bateu depois do show, olha, ela está me acompanhando até agora, tá? Já faz quase uma semana. Hoje, inclusive, faz uma semana do meet and greet. Então, a depressão, ela está realmente intensa. Mas eu estou tentando viver a minha vida. E agora, depois de tudo isso que eu falei aqui, se você não pulou toda essa parte que eu tô aqui sendo fangirl, eu vou mostrar pra vocês as coisas, né, os recebidinhos e as coisinhas de banda que eu comprei, que eu ganhei, enfim. Primeiramente, a gente já tem aqui a camiseta. Tá, então, temos aqui a camiseta do merch oficial. E vou mostrar as outras coisinhas. Vamos lá. Começando pelo famigerado pôster que foi assinado. Ele está em situação de barril. Tá todo amassado. Aí eu tenho aqui do kit que eu ganhei lá. O kit VIP que eu ganhei. Eu tenho mais um pôster, tá? Que também está autografado. Esse autógrafo aqui o Jake fez igual a cara dele, mas enfim. O que eu mais tenho aqui em casa é pôster autografado desses homens. Só de ter um que foi autografado na minha frente, isso aqui é diferenciado, é especial. Eu só preciso dobrar esse negócio direito. Aí eu tenho duas cartelas de adesivo. Essa aqui calma aí, agora eu não sei qual eu comprei. Essa aqui eu comprei lá no merch junto com essa camiseta. Estavam vendendo lá, tinha quase nada de merch. Tinha uma camiseta, um moletom e uma cartela de adesivo. Era tudo que tinha. E aí, essa aqui também foi a que eu ganhei do kitzinho. Muitos adesivos, acho que eu vou colocar alguns deles no meu Kindle, inclusive. Aí eu tenho aqui essa credencial, tem essa credencial. Tem a camiseta que eu nem tirei do plástico. Mais uma camiseta, então eu tenho essa aqui, que essa aqui eu ganhei do kit, essa aqui eu comprei, e eu tenho uma outra camiseta também que a gente fez, que vocês devem ter visto aí nas fotos, eu devo ter colocado alguma coisa. E tenho aqui também mais 2 adesivos que deram pra gente lá na fila, e é basicamente isso, essas foram as coisas aí que eu comprei e tudo mais, e assim, daqui eu fui controlada, porque, nossa, tinha, lá na fila eles estavam vendendo tanta coisa, tinha chaveiro. Eu gostei muito de um chaveiro que eles estavam vendendo lá, que era com a capinha dos CDs. Tinha umas outras camisetas também, mas eu falei, gente, já tenho 3 camisetas, eu já tô voltando com 3 camisetas, sabe? Então, assim, mais uma eu acho que já é demais. Então, isso sem contar as que eu já tenho aqui. É isso, gente. Eu realmente queria tirar esse momento aqui, esse início de vlog, pra falar sobre essa experiência com vocês. Eu não sei quantos de vocês estão assistindo que entendem essa coisa de ser fã das coisas, sabe? Eu sei que não é todo mundo que tem essa conexão com música ou com qualquer outra coisa que seja, filme, série, sei lá, e acaba sendo muito fã de algo. Eu sei que não é uma realidade pra todo mundo, não é todo mundo que consegue, às vezes, nem entender direito, né, essa coisa de ser fã, mas sempre que eu reflito sobre isso, eu penso como que ser fã é algo que faz muito parte de mim, sabe? Desde que eu me conheço por gente, eu sou muito fã de alguma coisa. Isso sempre foi uma realidade pra mim, desde que eu sou criança mesmo. Então, começou com Backstreet Boys, é justamente por isso que até hoje Backstreet Boys eu tenho um carinho muito grande por Backstreet Boys, e eu fico muito feliz de já ter conseguido ir em 2 shows e tudo mais, porque eles marcaram demais a minha vida, porque eu passei a minha infância inteira sendo fã deles, e fiquei ali um período meio distante, mas depois voltei novamente. Então desde Backstreet Boys até, assim, vários atores que eu já fui completamente obcecada, sabe, assisti absolutamente tudo, comprava revista que tinha aquele ator e, nossa, era um negócio, consumia absolutamente qualquer conteúdo que tinha sobre alguém de quem eu era fã. Várias bandas aí, eu tive essa relação por muito tempo, e mais recentemente, né, as bandas que eu acabei tendo essa relação de, tipo, ser fã, participar do fandom e tudo mais, são basicamente The 975, Lane, e também tem alguns outros artistas, por exemplo, Katy Perry, né, que é a minha diva pop favorita. Então eu tenho essa relação com alguns artistas, assim, de ser muito, muito, muito fã, e eu sei que é algo que não faz sentido pra todo mundo, não é algo que todo mundo vai entender, mas que se você entende, você entende. If you know, sabe? Eu me sinto muito bem quando eu estou rodeada de pessoas que também gostam da mesma coisa que eu, e quando eu tenho esses momentos de conexão com esses artistas que eu gosto. E não tô falando só sobre conhecer pessoalmente e tal, porque nem todos a gente vai ter essa oportunidade, né? É o que eu cheguei a comentar até, gente, quem que vai ter esse tipo de coisa, assim, com esses artistas gigantescos, sabe? Tipo, é uma coisa que você não consegue ter essa proximidade. Então é até bom, eu fico até feliz por gostar de umas bandas menores, porque eu sei que a possibilidade de ter esse tipo de distorção, assim, de coisa que aconteceu agora é maior, né? A possibilidade é muito maior do que com um artista gigantesco, tipo, gente, Katy Perry. Será que um dia eu conheci a Katy Perry? Provavelmente não. Acho muito difícil isso acontecer um dia, porque é a Katy Perry, sabe? Mas essas minhas bandinhas menores, eu fico muito feliz de conseguir ter esses momentos, esse contato mais próximo. Eu tô muito feliz, e talvez eu volte pra falar mais coisas, tá? Mas eu acho que eu já enchi os pacovar de vocês já com esse assunto, mas assim, fazer o quê, né? Como eu tô dizendo, faz parte de mim. Eu não podia deixar de falar sobre isso em algum momento aqui, então esse vlog, ele tá começando da melhor forma possível. E agora a gente vai
entrar na parte de livros mesmo. Na verdade, não agora, tá? Porque eu vou encerrar por aqui esse update. Mas no próximo update, aí eu, né, já volto ao normal. A gente já volta a falar sobre livros e outras coisas, né? Essa semana tem feriado aqui na minha cidade. A gente tem feriado na quinta-feira. E na empresa que eu trabalho, a gente vai emendar. Então, eu vou ter mais um feriado prolongado, que começa na quinta. Amanhã já é quarta-feira, então amanhã é o último dia útil da semana. E eu pretendo ler, eu pretendo pelo menos tentar. Essa semana tá fazendo um pouquinho de calor, mas eu acho que as temperaturas vão ficar não tão absurdas nos próximos dias. É sempre algo que me ajuda, né, a existir, quando não tá muito quente. Então eu vou ficando por aqui nesse update e em algum momento eu volto pra gente conversar mais um pouquinho. Gente do céu, tô naquele ponto assim em que eu não sei como começar, eu não sei o que dizer, eu não sei como explicar, eu realmente não sei o que fazer. Se passaram muitos dias, diria até que muitas semanas, né, desde a última vez que a gente conversou, que eu acho que foi, na verdade, a primeira, eu não tô lembrando se eu fiz algum outro update além do inicial, lá em março, então assim, né, mês passado, eu não tô lembrada realmente, e esse, na verdade, vai ser um update em que várias coisas eu não vou lembrar, porque eu não cheguei a assistir os takes que eu fiz nesses últimos tempos, então assim, eu vou falar as coisas que eu lembrar, né, o que eu consegui comentar aqui de atualizações e tudo mais, mas muitas coisas acho que vão acabar caindo no esquecimento, porque é isso, né, infelizmente eu, mais uma vez, me encontrei nessa situação em que já faz muito tempo que eu fiz o último update, não sei o que eu falei, não sei o que aconteceu, então eu tô nesse momento em que eu olhei e falei assim, bom, eu preciso finalizar esse vlog em algum momento, eu cansei de ficar esperando por algo acontecer, né, quando eu terminar tal livro, eu finalizo o vlog, quando tal coisa acontecer, eu finalizo o vlog, eu parei de ficar esperando por alguma coisa específica acontecer e falei, não, eu vou encerrar o vlog, porque já são, mais uma vez, muitos dias desde que eu postei meu último vídeo, nesse momento já faz aí 20 dias, mais ou menos, desde que eu postei meu último vídeo, eu sinto que as pessoas acabam perdendo o interesse, né, eu acho que quem chegou de novo, assim, nos últimos tempos, né, de pessoas novas, acabaram perdendo o interesse porque viram que eu não posto com tanta frequência, eu acho que só o pessoal que já tá aqui há mais tempo sabe que isso costuma acontecer e não me abandona, mas o pessoal novo, eu acho que às vezes, né, se inscreve no canal esperando, assim, uma frequência de postagem e quando vê que eu não sou essa pessoa, essa galera acaba indo embora. Eu vejo isso tanto na queda de visualizações, que também tem uma parcela de culpa do próprio YouTube que não entrega, mas também eu vejo, né, alguns inscritos indo embora e muito eu acredito que seja por causa disso, né, por eu acabar ficando esse tempo sem postar. E assim, uma coisa que eu reparo sempre, e eu acho que essa altura do campeonato eu já devia ter aprendido isso, porque já são mais de 10 anos fazendo conteúdo aqui no YouTube, mas não são 10 anos que eu tô nessa mesma situação, mas é uma coisa que vem acontecendo, né, se você tiver muito tempo aí sobrando, eu vou te sugerir aqui uma coisa, dá uma olhada aqui no meu canal em vídeos de anos passados, assim, né, tirando os momentos em que eu fiquei muito tempo sem postar, assim, 6 meses ou mais, pega esses momentos em que eu, às vezes, dei uma sumida de um mês e pouco, e repara na época que isso aconteceu, ou pega algum vlog meu, assim, que eu postei em começos de anos anteriores, né, no começo de 2024, no começo de 2023, sei lá, dá uma olhada e você vai ver um padrão que se repete. Eu sei que no meu trabalho, o que eu faço hoje é muito
muito influenciado pelo início das aulas, porque eu trabalho na área da educação. Eu trabalho numa editora, né, de livros didáticos, e aí tem tudo a ver com a questão das férias escolares. Todo mundo que trabalha nessa área da educação é muito influenciado pelo início dos semestres, né? Então a gente tem mais trabalho no início do semestre. E aí, pode reparar, gente, que eu tô falando, né? Porque por isso que eu falei dessa questão das férias e tal. Na época de férias, a gente tem uma diminuição, né, do trabalho, assim, fica um pouco mais tranquilo. E aí, quando o semestre se inicia, que é ali em meados de fevereiro, março, o negócio fica insano. E isso já se repetiu em outros momentos. Eu me lembro de já ter feito isso, né, de já ter acontecido isso, de eu ter ficado, assim, sem conseguir ler muito, ou sem conseguir produzir muito conteúdo. E, como eu disse, eu já deveria ter aprendido a lição. Isso sempre acontece. E eu deveria, talvez, me precaver um pouco mais, né, me prevenir, fazer alguns conteúdos para não deixar o canal sem vídeo, algo do tipo. Mas todo ano isso acontece e eu ainda não aprendi. É só um comentário mesmo que eu queria fazer, porque isso sempre acontece. Enfim, dei toda essa volta para dizer que isso afeta muito tanto a minha leitura quanto a minha produção de conteúdo, né? Eu não consigo ler e logo, se eu não leio, eu não tenho o conteúdo para produzir, né? Porque a gente depende daquilo que a gente lê para produzir o conteúdo de livros, né, no YouTube. Enfim, todo esse rolê aí eu tô falando para vocês que é mais para vocês entenderem mesmo, mais uma vez, e o Dex já quer derrubar o tripé. Aí é claro que ele vai deitar ali. Ele teve todo o tempo do mundo para fazer isso, mas ele vai fazer agora. Se vocês já me acompanham há mais tempo, vocês já devem ter me visto falar isso em outras ocasiões. Que a demanda do trabalho me impede de ler muito, a demanda do trabalho me impede de produzir conteúdo. Então, mais uma vez, isso aconteceu. Infelizmente, gente, eu sou assim, sabe? Eu sou essa pessoa que não consegue, assim, ter esse escape. Sabe, eu não consigo, não, eu tô com muito trabalho, então aí é que eu vou ler muito mesmo, porque todo o tempo livre que eu tiver eu vou ler. Não funciona assim, eu acho que algumas pessoas conseguem fazer isso, mas não é o meu caso. Eu, quando tô muito cansada, assim, mentalmente, por causa da carga de trabalho que tá muito alta, eu não consigo fazer mais nada, a não ser ficar no bendito do celular, pra tentar, tipo, esvaziar a minha cabeça, sabe? Eu acabo achando que, assim, o livro, ele acaba exigindo de mim muito mais atenção do que a atenção que eu estou disposta a ceder naquele momento, sabe? Assim, quando eu tô com muita coisa na cabeça por causa de trabalho. Então, por mais que eu consiga, assim, ter essa coisa de, não, acabou o trabalho, eu deixo meus problemas do trabalho no trabalho. Eu não trago isso pra minha vida pessoal. Mas acontece essa questão do cansaço mental. Eu não consigo, se eu tô muito cansada mentalmente, eu não consigo me concentrar nas leituras. E aí, tudo isso junta a questão de eu não ter escolhido bons livros, no sentido, não de livros objetivamente bons, ou que eu tenha gostado, mas eu não escolhi livros que faziam sentido pra esse momento de cansaço mental. Então, eu venho arrastando algumas leituras por causa disso, e aí isso também reflete nas minhas leituras do mês, assim, que eu não... Enfim, fevereiro e março foram meses que eu li acho que 3 livros cada um desses meses, e é sempre aquela questão, tá, gente? Quando eu falo que 3 livros é uma quantidade pequena, 3 é pouco pra mim, tô falando da minha realidade, eu não sei a sua realidade, pelo amor de Deus, eu não estou falando que uma pessoa aleatória aí da rua, se ela fala pra mim que ela lê 3 livros, eu não vou achar pouco, eu acho pouco pra mim. Pra minha rotina, né, os meus hobbies, enfim, ler é o meu principal hobby, então, quando eu leio menos do que 5 livros no mês, eu fico bem assim, ele pouco, sabe? É uma coisa que me deixa meio chateada. Mas isso, minha realidade, porque eu, querendo ou não, produzo conteúdo sobre isso, enfim, eu acho que você ler qualquer quantidade de livro no mês é excelente, é maravilhoso, mas pra mim é pouco, né, na minha realidade. E aí eu sei que é porque eu não tô escolhendo leituras que eu acho que se eu tivesse escolhido outros livros eu teria lido mais, mas enfim, como eu falei, eu tô arrastando leituras aí já há um tempo, livros que exigem muito de mim, eu não tô conseguindo ler tanto, e não é pro livro ser difícil, não dá pra explicar muito bem, assim, é que tem livros que mesmo não sendo uma leitura difícil, acabam exigindo muito da nossa atenção, porque tem muito personagem, porque o mundo é complexo, enfim. Esse é o caso, por exemplo, né, já aproveitando para citar aqui, né, algumas das leituras em andamento, enfim, né, começando já a falar especificamente sobre livros, é o caso de A Vontade de Muitos, que sim, gente, eu ainda estou lendo esse livro. Eu consegui, nesse tempo todo aí, andar bastante na leitura, né, então, assim, no momento, eu já passei da página 400, eu tô quase na página 500, tô na 476, então, assim, para um livro de 700 páginas, eu já estou quase na 500, então eu andei bastante na leitura, mas isso aí, né, muitas semanas aí, e me arrisco dizer que já são aí praticamente 2 meses lendo esse livro. Então, é muito tempo. Eu realmente pretendo terminá-lo nos próximos dias, mas eu tava tentando considerar que, não, eu vou terminar esse aqui pra poder finalizar o vlog, mas como eu falei, eu cansei de ficar esperando alguma coisa acontecer, então por isso que eu já tô finalizando agora mesmo, sem ter terminado A Vontade de Muitos. Eu vou deixar pra fazer comentários, né, um pouco, assim, mais aprofundados sobre esse livro quando eu, de fato, terminar. Mas, assim, é uma leitura muito boa, eu tô gostando bastante desse livro, ele é uma leitura muito imersiva, tem um mundo muito complexo, mas é aí que entra esse ponto, eu não estava com a cabeça boa pra ler esse livro
numa velocidade que eu leria normalmente, assim, porque eu não sou uma leitora muito rápida, né? Eu já falei isso várias vezes aqui, que eu não sou aquela leitora que lê um livro de 700 páginas em uma semana. Não sou essa pessoa. Eu costumo ler um livro assim, de mais de 500 páginas, em torno de 20 dias, um mês, tá? Porque eu vou intercalando com outras leituras, leio um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, no geral, um livro desse tamanho eu leio em pelo menos 20 dias. Mas já são aí praticamente 2 meses lendo esse livro. Eu não parei pra olhar, mas eu acho que já são 2 meses lendo. E por causa de tudo isso, né? Eu já tá muito cansada sempre. Toda vez que eu pego pra ler, eu canso. Eu não consigo ler mais que um capítulo. Tá bem complicado. Tem dias que eu não leio nada, porque eu só quero ficar vendo o BBB, sabe? Fazendo coisas que não preciso pensar. Então eu fico jogando no celular e coisas do tipo. Baixei um joguinho, inclusive, que eu estou extremamente viciada. Um joguinho bobo desses de quebra-cabeça, assim. Mas são coisas que estão me distraindo um pouco desse meu cansaço. Acaba que eu não tô conseguindo focar tanto nessa leitura. E aí eu peguei um outro livro também, que eu tô super empacada e estou, inclusive, pensando em abandonar. Mas é um livro para um outro vlog. Eu não tô gostando tanto quanto eu imaginava que eu podia gostar. Então, provavelmente vai ser uma leitura abandonada. Eu só tô esperando ali chegar mais ou menos perto dos 50%, né? Passar dos 40% pelo menos, para ter uma ideia mesmo do que é a história e aí talvez abandonar. Vamos ver. Mas não tá sendo uma leitura muito legal. Então, e além desses 2 livros que eu estou lendo, A Vontade de Muitos é no livro físico, como vocês viram. Esse livro que eu tô pensando em abandonar, eu tô lendo no Kindle. E eu tenho um audiobook que eu comecei, que é o livro que tá fluindo um pouco melhor, And Now Back to You, que é a continuação de um livro que já foi lançado aqui no Brasil, mas eu não lembro o nome dele em português, gente. Eu não lembro como ficou. Eu vou pôr a capa aqui pra vocês. Eu li esse livro em inglês, que o nome dele era First Time Caller. E eu comentei dele aqui, já em alguns outros vlogs aí, né, quando eu li. Eu cheguei a comentar, acho que mais de um vídeo dele aqui no canal. E foi uma leitura bem legal, assim, eu gostei. Então, essa por ser meio que uma continuação, né, aquele tipo de série de romance que tá sendo feito agora, que acompanha outros personagens, aquela coisa toda. Peguei esse audiobook e tá sendo bem gostoso, assim, de ler. Só que eu também não tô tendo muito tempo pra ouvir o audiobook. Então eu preciso, é um outro livro, até o audiobook tá sendo difícil pra mim. Não tô conseguindo ouvir tão rápido quanto eu gostaria. E eu nem digo rápido na questão da velocidade do audiobook, é realmente de tirar o tempo pra ouvir, né, pra ler o livro. Então, esse tá sendo muito legal, tá sendo né, assim, um respiro maior, assim, um livro bem divertidinho, porque é romance, contemporâneo e tal. A Vontade de Muitos eu tô gostando, mas tá sendo difícil, né, eu tô arrastando já há muito tempo. Agora, sobre uma leitura que eu finalizei, eu não lembro o que eu já comentei e o que eu não comentei, mas eu acho que ficou faltando eu falar de um livro que eu li, concluí nos últimos dias, que era um audiobook que eu tava ouvindo, chamado No One is Safe. É muito difícil falar sobre esse livro, mas eu queria deixar registrado, mesmo sabendo que praticamente ninguém vai ler, ninguém vai ouvir, ninguém quer saber desse livro, porque ninguém deve nem conhecer. Mas eu ainda acho que vale a pena comentar, só pra deixar um registro mais pra mim mesmo. Tem uma série que eu já comentei com vocês aqui no canal mais de uma vez. Eu acho que o nome da série é o nome do primeiro livro, que é None Shall Sleep. São esses queridos aqui que eu já mostrei pra vocês em mais de uma ocasião aqui no canal. Eu não tenho o terceiro, porque eu li o terceiro em e-book, mas a questão é a seguinte, tem essa série, né, da Ellie Marney. Ela concluiu essa trilogia. E aí, pelo final da trilogia, eu já tinha ficado com a pulga atrás da orelha, que eu falei assim, isso aqui, essa história não acabou 100% não, porque ela deixou algumas coisas em aberto ali, que davam a entender que ela iria continuar a série. E de fato, ela continuou com uma nova série, que tem esse primeiro livro, chamado No One is Safe. É muito difícil pra mim falar pra vocês qual que é a sinopse, qual que é a história, porque é diretamente ligado ao último livro da série. O acontecimento principal do último livro, né, o acontecimento final ali, é o gancho para essa série nova. Então é muito difícil falar, mas basicamente a gente tem ali o protagonista, que é um dos personagens principais também da outra série dela, mas essa já é uma série mais adulta, porque em None Shall Sleep a gente tem personagens que são 2 personagens principais que tem, se eu não me engano, entre 18 e 19 anos, e aí a gente tem um outro personagem que tem, se eu não me engano, 20 ou 21. Então os personagens são bem jovens, mas não chega a ser assim adolescentinho na escola e tal. É já uma idade um pouco mais avançada, já são pessoas que já não estão mais no ensino médio, então ele é um livro jovem adulto, só que ao mesmo tempo ele tem essa pegada mais adulta, né? Ele tem um pezinho mais na literatura adulta. Já em No One is Safe, a gente tem esse personagem principal, que é um dos personagens da outra série dela, né, da trilogia dela, e se passaram, se eu não me engano, eu não me lembro agora se são 5 anos, mais de 3 anos passaram, então esse personagem já é definitivamente um homem adulto, e a gente vai acompanhar, como eu falei, é muito difícil falar exatamente o que acontece, porque tem muito a ver com o final, mas acho que dá pra falar uma questão ali principal, que é o fato desse personagem ter perdido a memória. Então a gente
começa com esse personagem tendo perdido a memória, e aí se passaram alguns anos, ele está tentando literalmente saber quem ele é. E ele vai contar com a ajuda de uma outra personagem, que é totalmente nova, né, dessa história, que ela é uma investigadora meio que particular, assim, ela era policial, e aí ela se tornou uma investigadora particular, ela ajuda pessoas, enfim, em várias situações, né, porque ela é tipo uma detetive, assim, particular, e ela vai, então, enquanto detetive, também ajudar esse personagem a encontrar, né, as informações sobre ele mesmo, porque ele quer recuperar aí a sua própria identidade. Então, é basicamente essa história. Mas qualquer outra coisa que eu falar, eu meio que entrego, assim, o que acontece no final dessa série, né, da Don't Shall Sleep. Então, assim, gente, foi uma experiência muito legal. Eu achei que a autora fosse esperar mais tempo pra dar essa continuidade, como eu disse. Quando eu terminei o último livro, eu fiquei com essa sensação de que, né, viria mais coisas, de que teria mais algum livro, enfim, mas eu não imaginei que ela fosse escrever uma outra série, porque pelo que tudo indica, vai ser uma nova trilogia, e ela vai lançar, pelo que eu vi, um por ano, que foi mais ou menos o que ela fez com Don't Shall Sleep também. Ela lançou acho que um por ano, acho que só o último demorou talvez 2 anos pra ser lançado, ou o segundo demorou 2 anos, mas enfim, tudo indica que vai ser um por ano. Então ela lançou um agora, e ano que vem ela já vai lançar a sequência, né, o segundo livro, do que eu imagino que seja também uma trilogia. Foi muito legal, assim, rever esse personagem. Ele é um personagem muito controverso, ele é um personagem muito complexo, ele não é de maneira alguma um mocinho, é um livro meio que tem essa coisa do personagem da moral duvidosa, esse personagem que fica ali naquela área cinza, né, ele não é totalmente bom nem totalmente ruim, mas assim, me causou muitos sentimentos conflitantes. Foi legal, assim, rever algumas das situações, né, que eu vi na primeira série. É uma série, uma trilogia que eu gosto muito, e eu estou muito animada pra ver outros personagens ressurgirem na história, porque eu acho que isso vai acontecer. Tudo tá ali caminhando pra gente encontrar os personagens de Don't Shall Sleep, então eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Não sei se vai ser no segundo livro, talvez ela deixe isso mais pro final, mas eu acho que a autora vai sim fazer isso acontecer. Acho que ela foi muito corajosa também de escolher esse personagem como protagonista, então foi legal, assim, foi uma experiência bacana, eu gostei, mas ao mesmo tempo também eu achei que, não sei, acho que ela poderia ter levado a história pra alguns outros lugares. Eu acho que a história, ela é vendida como thriller, e eu vi muitas pessoas que não tinham lido a série, o que eu não recomendo. Eu realmente recomendo que você leia a primeira trilogia antes de começar essa nova série, mas eu vi pessoas que pegaram, assim, no susto essa série pra ler, esse livro, né, no caso, pra ler, e acharam muito parado, acharam um livro muito parado, que não tem nada a ver com thriller e tal. E eu acho que essa é uma impressão realmente que pode passar pra quem nunca teve contato com a história, mas pra quem já teve contato, eu acho que faz sim o seu papel de fazer a gente reviver um pouquinho da experiência que a gente teve com a primeira trilogia, que é, né, excelente. Então é isso, assim, eu gostei muito, e eu dei 4 estrelas, se eu não me engano, ou 4.25, mas acho que foi 4 estrelas. Eu realmente me diverti, assim, né, na medida do possível, porque também é um livro bastante pesado, tem algumas coisas mais sérias, assim, que acontecem, alguns gatilhos aí, muita violência, mas foi legal entrar meio que nesse universo novamente. Eu acho essa autora ótima, eu gostaria muito que esses livros fossem lançados aqui no Brasil, mas eu sei que é difícil porque ela é uma autora muito pequena lá fora, assim, ela é quase uma autora independente, então acho que pra um livro desse vir pro Brasil é só um milagre mesmo. Ai, gente, assim, outros comentários agora, né, não falando só sobre livros, mas assim, coisas, né, diversas foram acontecendo, além de eu estar trabalhando igual um camelo, alguns outros acontecimentos aí, né, nesse meio tempo. Acho que, de algumas coisas assim que eu lembro que eu fui ao cinema, fui assistir o Drama, que é o último filme do Robert Pattinson, né, com a Zendaya. Eu não assisti Devoradores de Estrelas, que tá todo mundo assistindo, tá todo mundo falando, mas eu não assisti porque eu estou esperando, sim, para ler o livro. Eu, primeiramente, vou ler o livro antes de assistir esse filme, então provavelmente não vou assistir no cinema, vou assistir em casa. Eu fico assim, meu Deus, todo mundo comentando, todo mundo já assistiu, menos eu. Uma coisa que as pessoas falam que é legal você descobrir durante a leitura, eu já descobri porque tem outras pessoas que não têm a mesma noção e que acabam falando qual que é essa surpresa, né, do filme. Eu meio que acho que já sei o que é, porque de tantas pessoas falarem, né, porque tem muita gente sem noção no mundo, que não consegue segurar revelações para si mesmo, tem que dar spoiler pros outros na internet. Mas enfim, ainda assim, acho, né, que não estragou minha experiência. Tô assistindo The Boys, né, que é uma série que tá aí na sua última temporada agora, né, então comecei a assistir The Boys. Tô assistindo BBB, gente, né, tá aí pra acabar agora nos próximos dias. Talvez isso me faça voltar a ser uma leitora, né, mais assídua. Depois que o BBB acabar, eu espero, pelo menos, que isso aconteça. Fui, né, fiz uma viagem, não foi bem um bate-volta, mas fiz uma viagem de fim de semana, né, para aniversário da filha de uma das minhas amigas, e foi super gostoso estar com os meus amigos de novo. Fiquei um pouquinho no mato, respirei um ar
puro, dei uma esparecida, foi muito legal. E eu acho que basicamente foi isso que aconteceu aí nos últimos dias, né? Esses foram os highlights aí dos meus últimos dias, das últimas semanas. O que eu consegui, né? O que eu lembrei, eu mostrei pra vocês, né? Alguns trechinhos aqui e ali. Nesse meio tempo também, meus gatos resolveram ficar doentes, né? Porque na verdade a Balzinha a gente castrou, né? Recentemente. E aí depois que a gente castrou, o Dex resolveu ficar meio doente. Então a gente teve que fazer vários exames com ele. A gente ainda não sabe muito bem o que aconteceu. Tô esperando o retorno de alguns exames que ele fez. Mas ele tava meio doentinho, só que assim, agora ele tá bem. Mas, né, tá sendo medicado, tudo. Mas a gente, né, teve aí um pequeno susto com ele nos últimos dias. E acho que foi isso aí, então, que aconteceu. E um dos outros motivos que eu queria terminar esse vlog é porque a gente tá, né, vindo aí agora, vai ter feriado, né, a gente vai ter 2 feriados bem próximos, tem maratona literária que a Patrícia Lima tá organizando, e eu vou tentar participar dessa maratona porque ela é focada em ler séries, então a minha ideia é finalizar esse vlog agora e já emendar com outro vlog, né, não sei se amanhã, assim, eu já vou começar o vlog, mas provavelmente no fim de semana, né, que aí já emenda com feriado, enfim. E a tendência também é que agora a minha demanda no trabalho deu uma diminuída, eu consiga respirar um pouco mais, sabe, ter um pouco mais de tranquilidade, assim, mental mesmo, pra poder me concentrar nas leituras, produzir mais conteúdo. Tem um vídeo que eu gravei que eu ainda não postei também, então eu quero me organizar melhor, editar os meus vídeos. Vou ver se eu aproveito o feriado pra gravar pelo menos um vídeo, se possível até 2, mas não vou, né, ficar, assim, planejando muita coisa, também querendo encher muito, né, ser muito produtiva, porque às vezes isso aí só é pior. Conto muito com a compreensão de vocês e, enfim, é isso, gente. Obrigada por estarem aqui. Como eu disse, eu devo ter esquecido de falar várias coisas que eu queria falar, mas é isso, né? Esse é o preço que se paga, né, quando você fica muito tempo sem gravar, sempre digo isso. Não vou prometer nada, mas a tendência é realmente que as coisas melhorem daqui pra frente, eu consiga postar com mais frequência, voltar pra minha frequência de um vídeo por semana e também trazer leituras, né? Porque afinal de contas é sobre isso, esse canal. Então eu fico muito feliz quando vocês falam que vocês sentem falta, né, do vlog e tal. Eu fico bem feliz, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então eu fico feliz de saber que vocês assistem. É isso, então. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Não faço ideia se esse vlog ficou longo ou não, porque já faz muito tempo que eu tô falando e eu tô quase ficando sem voz. Mas obrigada mesmo por todos vocês que estão sempre aqui. Espero que, né, vocês tenham gostado, porque esse vlog ficou uma mistura aí, ficou, né, muitos registros aí de coisas totalmente aleatórias. Todo aquele começo ali em que eu falei sobre a minha vida de fã. Deu o meu melhor, gente. E é isso, então a gente se vê no próximo vlog ou no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.